Bom dia, pessoal! César Amorim aqui com vocês novamente, compartilhando as nossas experiências de pedal. 6h30 da manhã, domingão, feliz da vida, sabe por quê? Porque ontem fomos agraciados com uma bela chuva. Olha aí o asfalto molhado, muita sujeira na rua. Tivemos um belo temporal, na verdade. Muita ventania, que venta muito. E finalmente uma bela chuva. Porque ontem eu fui pedalar com a primeira dama, com a minha esposa. Estava muito seco, muito quente. E aí é muito ruim pedalar debaixo da poeira. Quando os veículos passam aí nas estradas, levantam pó. Sem contar que em muitas estradinhas alternativas aí, a camada de areia fina, a terra que parece uma areia fina, também atrapalha um bocado aí nos nossos pedais. Então ontem à noite, por volta aí das 17, 18 horas, caiu uma bela chuva. Olha só, a gente olha para as gramas que estão todas secas em algumas situações, já começa a mudar de cor. Aqui não, aqui tem irrigação. Mas é isso. Então, já que nós tivemos uma bela chuva ontem de noite, hoje o pedal promete. Eu já falei pra Cida ontem que, como choveu, eu devo fazer um pedalzinho aí de aparecimento. Bom dia! Devo fazer um pedalzinho aí maior, voltar a fazer um pedal aí de 70 a 80 km. Então, provavelmente, eu devo ir até a região de Itaúna, estou na dúvida. Passando a Zurita, pegando um pedaço da rodovia e chegando em Itaúna. Ou passar lá pelos Freitas, ir até a barragem de Itaúna e voltar lá por trás. Não sei ainda, a gente vai decidir aí no caminho. Mas é isso. O ar bem melhor para respirar. Como a chuva faz falta, pessoal. Lembrando que infelizmente a chuva pode trazer alguns problemas para algumas pessoas que infelizmente acabam construindo suas casas em lugares impróprios, mas é fato de que chuva é vida. E sem a chuva, todos nós padecemos aí, sem água, e as plantas não vingam. Bom dia! Olha só o estrago que a chuva não fez aqui na portaria. Estrago não, sujeira. E é isso. Hoje, no nosso pedal, a gente vai bater um belo papo sobre o grande lançamento que nós tivemos aí, mais ou menos 15 dias, que foi o lançamento da nova e-bike da Scott, a nova Scott Patron 2025. Um abraço aí pro pessoal do canal Bikecast, aqui do interior de Minas. Gosto muito do canal, e através deles, porque eles foram convidados, eu tomei ciência aí do evento que teve lá em Indaiatuba. Então hoje a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre as novidades da Scott Patron. Lembrando, aqui dá para vocês verem,
Eu sou proprietário aí de um Scott Patron também. Então vamos dar um feedback aí do que a gente viu de novidade. E olha esse sol, pessoal, que maravilha! Eu tô empolgado, faz tempo que eu não faço um pedalzão longo. Hoje caí pra dentro. Até daqui a pouco. E então, pessoal, voltando a falar do lançamento aí da nova Scott Patron 2025. Há cerca de 15 dias atrás, o representante da Scott aqui no Brasil, ou seja, quem traz as bikes da Scott, quem distribui aqui no Brasil, fez um evento lá na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, apresentando a nova Scott Patron. E aí a gente vai conversar um pouco aí sobre as minhas primeiras impressões e o que mudou na Scott. Antes de falar da Scott Patron, lembrando aí que nessa minha jornada de ciclista amador, que já vão lá para os seus 4 anos, eu já tive 5 e-bikes, tá? Atualmente tenho 3, que são uma e-bike que fica no meu apartamento, onde eu geralmente tento no mínimo dar uma volta aí uma vez por semana, lá na Pampulha. É a minha segunda e-bike, então é uma e-bike mais antiga, já tem os seus 3, 4 anos. É uma Sense rabo duro, não é full. Uma Sense, esqueci o modelo, mas fica lá na casa de campo. Foi a primeira e-bike da Cida. Chegou a rodar muito aqui na região comigo, mas hoje ela tá lá na casa de campo. Por quê? Porque a atual e-bike da Cida também é uma elétrica, mas é uma full. A atual bike dela também é Sense, é um Exalt 4V5. E a minha bike, como todos sabem, é essa daqui, a minha bike oficial. Eu ando muito com a bike com a e-bike da Cida. É essa Scott Patron que vocês estão vendo, E-Ride 900. Uma bike que está completando aí cerca de 1 ano. E pra gente falar de Scott, eu tenho que compartilhar com vocês as minhas experiências com bike elétrica. A minha primeira elétrica foi uma Sense Full, há cerca aí de 3, 4 anos atrás também. Gostei muito da e-bike. A segunda, essa Sense com motor Shimano, já era linha EP8, a primeira. Bom dia! A segunda e-bike, a que eu falei com vocês, que eu comentei, que eu tenho até hoje, que fica no apartamento, é a Sense rabo duro. Terceira e-bike, troquei a minha Sense por uma Oge topo de linha das e-bikes na época. Isso tem aí uns 2 anos, 2 anos e meio. Também motor Shimano. E no ano passado eu troquei a minha Sense. A Sense não, troquei a minha Oge por uma Scott. Na medida que a gente vai pedalando e utilizando e-bike, na verdade, bikes em geral, eu acho que para aqueles que têm condições, sempre fica aquela pulga atrás da orelha, como foi o meu caso. Como será uma bike ou uma e-bike no meu caso? Como será o desempenho dela de uma bike gringa, importada? Então, eu sempre tive curiosidade. Depois de ter algumas e-bikes nacionais, tive vontade e estava na dúvida entre ir para uma Specialized, até o momento que eu conheci a Scott Patron. Quando eu tive o primeiro contato com essa bike, gente, foi
Amor à primeira vista. Como todos sabem, a Scott tem um designer diferenciado. A primeira a construir bikes normal, com choque escondido. E ela conseguiu trazer esse conceito para a e-bike dela, que é a linha Patron. O Patron. E realmente é impactante. Aí, cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando eu tive a primeira oportunidade de ver uma, eu falei, nossa, essa bicicleta é linda. E apesar de ser linda, trazia o peso da marca Scott, que, como todos sabem, é referência no mundo em termos de bikes de qualidade. Patrocina aí muitos campeões. E aí fui fazer umas contas, como sempre. Decidi na época encarar o preço de uma Scott, que, diga-se de passagem, para o nosso padrão aqui no Brasil, é uma e-bike ainda cara. Mesmo assim, eu costumo brincar, porque tem muita gente que, infelizmente, a primeira coisa que nos pergunta é o preço da nossa e-bike. Eu já costumo cortar falando que é um investimento considerável, mas é um investimento melhor do que gastar com remédios e com psicólogos. Então aí começa a minha jornada, cerca de 1 ano atrás, com a Scott. Ainda nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco das minhas impressões, o que eu achei, o que eu achei de uma bike gringa, depois de ter usado aí alguns anos as e-bikes nacionais. Eu tenho muito comentário interessante sobre isso. E nesse meio me aparece aí a atualização da minha e-bike, a Patron 2025. Vamos começar falando aí do que realmente mudou na e-bike. A geometria, que para quem pedala muito sabe que é importante. A geometria mudou um pouco. Ela ganhou alguns ângulos. Eu estou aqui pedalando, não vou lembrar de cabeça exatamente, mas teve algumas mudanças. E a gente observa que o foco da Scott, nesse sentido de e-bike, é manter uma e-bike que se comporte bem, ou tente se comportar bem em todas as situações. Ou seja, eles pensaram em quem anda na terra, em quem pega estradão, em quem faz uma pilotagem mais técnica, como eu, que gosto de um enduro de leve. Então, uma e-bike pensada para atender quem sobe, quem desce. E esse foi um dos focos do que o pessoal falou na apresentação. Outras mudanças, atualização. O grande diferencial da minha Scott, da linha Scott, referente às outras bikes nacionais que eu testei, é utilizar motorização da Bosch. Eu nunca, como eu falei para vocês, 5 e-bikes já, todas as 4 e-bikes que passaram na minha mão sempre foram com motor Shimano. E sempre também tive essa vontade de pedalar com uma bike, com uma e-bike com motor da Bosch. Aqui eu tenho nessa minha e-bike o CX, que até então era o principal motor e mais forte da Bosch, para quem curte e-bike na linha de MTB. Uma bike que até então muito parecida com o que nós tínhamos de potência no Shimano EP8, que é o que nós temos melhor da Shimano, ou seja, 85 Newton, se não me engano, de torque, de força. Uma e-bike que vem cortando a 32 km por hora. E na minha e-bike, nessa versão aqui,
se não me falha a memória, eu tenho uma bateria de 730 ou 750 watts. Essa daqui sempre foi a e-bike com a maior bateria que eu já tive. E como vocês vão ver hoje, sempre me garantiu pedais aí de 80 km até 90 km, fazendo uma bela autonomia. A gente tem que aprender, autonomia não, desculpa, fazendo gestão. Também é motivo de outro vídeo, a gente conversar sobre aprender a fazer gestão de bateria de bike elétrica. E é isso. Outras novidades da Scott 2025. Vamos dar sequência aqui. Inclusive, essa é uma das novidades que me agradou bastante. Estão vendo o Kinox? Kinox é o nome aqui desse ciclo computador que veio na minha Scott e que acompanha muitas e-bikes que trabalham com o motor da Bosch. Então, a minha veio com Kinox, como vocês estão vendo. O melhor ciclo computador que já vem de fábrica instalado que eu tive. Os ciclo computadores que vem na linha da Shimano são muito mais simples. Esse ciclo computador tem um designer bacana, é colorido, tem uma tela maior, tem GPS. Então é matador. Nas novas Scott Patron, você tem a opção de continuar vindo, mas agora vem aqui um controlador embutido no quadro, aqui ó, nessa região aqui ó. Deixa eu entrar aqui nessa avenida. Então, já tornando as e-bikes da Scott parecidas com o que a gente tem na Trek e na Specialized. A possibilidade de você ter ou não um ciclo computador, mas caso você opte por não ter, você vai ter aqui, ó, porque olha, lembrando, ó, olha aqui onde eu controlo a minha e-bike. Esse assistente aqui, ó, me permite alternar entre os modos e fazer algumas configurações ali no ciclo computador. E agora, isso daqui também foi trocado na nova linha 2025. Vem um bem mais simplório, bem minimalista aqui no guidão, onde simplesmente você tem as opções de troca de assistência e mais nada, de repente mais um botão no máximo. Mas o grande lance é que você vê aqui, ó, através de LEDs, e você também tem um botão para ligar, desligar e com certeza alternar entre os módulos aqui no quadro, embutido. Isso, pessoal, é fantástico. E por que que isso é bom? Vocês estão acostumados a me ver fazendo pedal de estradão como hoje, pedais tranquilos, onde a chance de eu cair é bem menor. Mas em compensação, quando eu vou para trilha ou quando eu vou praticar enduro, as chances de cair, todo mundo sabe, são maiores. E todo mundo que realmente pratica também o MTB sabe que quando você cai descendo uma pista de enduro, o tombo não é bonito. E há imensas chances de você quebrar o Kinox que está aqui no guidão. E aí, pessoal, eu vou dar um chute baseado nos nossos preços do Brasil. E se tratando de Scott, que é importada, um Kinox desse não vai sair por menos de 2, vai sair de 2 a 3 mil reais. Então, aqui, para quem curte uma pilotagem mais agressiva, não é o lugar ideal de ter um ciclo computador. Já quando está embutido aqui no quadro, é preparado aí, porque você pode cair e a chance de você perder é quase que zero. Muito difícil quebrar algo que está embutido aqui no quadro. Uhul! E dá-lhe subida. Não cansa de bike elétrica. É molezinha, não é mesmo? Então vem.
Primeira mudança. Segunda mudança significativa. Bateria saltou para 800 watts. Motor, que nós tínhamos aí o Bosch CX, agora está com uma versão atualizada, o Bosch CX, se eu não me engano, Performance, onde de cara a gente pode passar de 85. Eu digo pode passar porque ele continua vindo de fábrica com torque máximo de 85 newtons, mas você pode mudar para 100, ou seja, vai ter aí um boost, uma força maior, principalmente aí em questões de arrancadas. Isso também com certeza vai fazer muita diferença nos modos turbo e nos modos que a gente vai falar daqui a pouco. Motor atualizado, bateria maior, a possibilidade de embutir aqui no quadro esse controlador. Primeira mancada, pessoal, eu falo mesmo. O pessoal alega que vem aqui um controlador mais básico, simplesmente com LEDs e botão. É o mais básico, é o que a gente vê na maioria das bikes, inclusive da Trek. Mas eles alegam que a possibilidade de trocar esse mais simples por um completaço com uma tela parecida com o Kinox. Se esse é o Kinox 300, eu imagino que eles vão ofertar o Kinox 400 Plus ou 400 alguma coisa, que na verdade faz a junção disso com visor, tudo numa única tela colorida aqui no meio. E isso é muito bacana, porém, bom dia, porém isso não vem padrão de fábrica, e aí quem compra teria que investir, e com certeza não é barato. Então fica o meu questionamento, já que é uma bike cara, por que já não traz com o que há de melhor, gente? Por que tem que oferecer pra gente aqui no Brasil coisas mais simples e tal, a custo absurdo? Isso me revolta ainda. Vamos curtir essa descida aqui. Cuidado, asfalto sujo. Atenção nesse trecho, uma vez eu cruzei com uma capivara aqui nesse rio, aqui ó, nessa ponte. Então aqui eu sempre me preparo. E é isso. Lembrando, pessoal, tô no asfalto para acessar a terra, tá? A gente acaba de sair aí do município de Igarapé e a gente acaba de adentrar aqui no município de Mateus Leme. Aqui é o distrito de Varginha. Então é isso, eu fico revoltado porque isso já não vem em padrão, mas eles vão oferecer para vender. Outra novidade bacana, fora a bateria de 800 watts, agora é possível comprar um módulozinho para colocar aqui, onde fica a garrafinha de água, que vai ofertar mais 200 ou 200 e poucos watts, levando a autonomia a cerca de 1050 watts. Ah, isso daí é muito legal. Mas eu quero ver quem vai ter fôlego, né, para comprar esse packzinho, que de novo deve ser muito caro, mas para quem faz um cicloturismo, por exemplo, que pedala aí 120 km por dia, isso sim é um benefício muito bacana, você poder comprar essa bateria estendida e fazer a junção, fazendo com que a sua bike tenha uma autonomia bem maior. Isso também está na linha 2025. O que mais que nós temos de novidade? Pelo que eu me lembre. Eu falei da geometria. Falei que trocou o motor. Eu não sei. Vamos... Ah, mais uma novidade, pessoal. A linha Patron, ela tem algumas divisões. Temos a Patron E-Ride 900, que é essa daqui, que é a minha. Qual que é o diferencial? Ela vem com um quadro em carbono e a balança em alumínio.
Então é o que a gente levaria para o topo. Nós temos a 910 e 920, se eu não me engano, que já são e-bikes com a mesma geometria, com quadro exato, porém em alumínio. E se não me falha a memória, existe aí dentro a diferença entre 910 e 920, e de repente, ao invés de vir com Shimano, vim com a relação SRAM. Algo que eu não vi o pessoal comentando no lançamento da 2025 é se algum modelo já vai trazer esses câmbios automatizados, que tá bem na moda. Só que o grande lançamento aqui é uma opção da Scott Air-Ride com uma suspa maior. Lembrando que o padrão dessa bicicleta, dessa e-bike, é vir com uma suspensão de 160 e um choque de 150. E agora existe uma versão para quem quer descer mais aventureira, com uma suspensão de 170 milímetros. Eu que adoro descidas, imagino que uma suspensão de 170 bem tunada, bem calibradinha, deve tornar as descidas aí bem melhores. Tá aquela subida, pessoal. Então, aqui nós fechamos as principais mudanças aí na linha Scott Patron 2025. Me parece que houve um evento onde levaram alguns fornecedores, né? E levaram um pessoal também de podcasts, youtubers. Mas parece que vai haver mais eventos aí nos próximos dias. E se eu não me engano, o pessoal da Fraga e o pessoal também da Ciclogiro, que é a casa da Scott aqui em Belo Horizonte, devam participar. Bem, pessoal, aqui está a minha Scott Patron, parando aqui para descansar um pouquinho. A gente está aqui em Matheus Leme. E voltando a falar aí da Scott Patron 2025, quais são as minhas impressões? Deu uma melhorada, deu uma evoluída. Agora tem dois pontos que eu não posso deixar de comentar. Nesse anúncio da nova Scott 2025, uma das coisas que o pessoal não tocou no assunto é se vai ou não ser possível, da mesma forma que o novo motor da Bosch vem com 85 newtons e você pode mexer através do aplicativo do eFlow para subir para 100, ninguém comentou nada com relação ao limite de velocidade, que hoje nos motores da Bosch está travado a 32 km. E aqui no Brasil já está virando padrão os motores cortarem a 45. Então parece que a Bosch não liberou ainda para cortar em 45. E isso, infelizmente, para mim, é um ponto negativo, porque se você está numa competição, ou se você está num rolê com o pessoal que tem e-bike cortando a 45, porque, de novo, a maioria das e-bikes no Brasil usam Shimano, usam Bafan, que é o motor da Odd, tem a própria Specialized também que corta a 45, aí fica difícil de você acompanhar. Agora, a maior mancada de todas é a Bosch não estar nem aí para o consumidor aqui do Brasil e da América do Sul. Pessoal, não é possível ainda baixar o aplicativo eFlow nas lojas de celular. Agora imagina só, você investir numa bike importada com um custo bem mais alto, porque são bikes mais caras, e você não ter a possibilidade de fazer as mudanças, as tunagens no aplicativo, porque você não pode baixar o aplicativo. Isso é uma tremenda mancada. Eu acho que nesse caso o pessoal nem deveria comercializar então o motor para a América do Sul, já que o pessoal não está nem aí para os consumidores daqui. O que o pessoal alega das lojas é que na loja consegue mexer, na loja consegue instalar. Poxa, mas eu tenho que pagar. Eu não ter a opção de eu baixar em qualquer celular, isso é muito ruim. Lembrando, pessoal, que eu consegui baixar, tá?
o aplicativo da Bosch para o meu celular. Mas aí a gente tem que fazer uma tremenda gambiarra, que é usar VPN e fazer um acesso de internet fingindo que você está fora do país. Olha que coisa, eu acho isso um absurdo. E lembrando que a maioria dos ciclistas não vão ter conhecimento técnico para fazer isso. Então, infelizmente, apesar de ter uma percepção que o motor da Bosch é melhor do que o motor da Shimano, lembrando, já tive 4 bikes com motor da Shimano, dessas 4 eu tive problema em 2 motores, foram trocados todos em garantia, nunca tive problema, tem assistência técnica, a própria Fraga é um Shimano Service Center, então o pessoal geralmente tem motor lá para trocar, isso eu nunca fiquei na mão, mas nesse 1 ano que eu estou com a minha Scott, o motor da Bosch nunca apresentou um problema. Então tem o lado bom e o lado ruim, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês e confesso que estou bem na dúvida. Ano que vem eu vou trocar a e-bike, troco de 2 em 2 anos e estou muito na dúvida se eu vou continuar na Scott ou se finalmente eu vou para uma Specialized, que realmente também tenho vontade de testar essa e-bike, tá ok? Então eu queria que vocês comentassem aqui, vocês que curtem e-bike, o que vocês acham aí dessa atitude da Bosch de não liberar para quem compra bikes, e-bikes com motor da Bosch aqui no Brasil, não liberar o aplicativo? Que bobeira é essa? Ok? E realmente, eu entendo isso como algum preconceito. Por que não libera para a América do Sul? Se libera para ter um representante aqui no Brasil para revender as bikes, poxa vida, é lógico que tinha que liberar. Comentem aí. Um grande abraço para todos e até a próxima. Mais um pedal bem sucedido. Olha a dona Sariema, ou Siriema. Pedalzinho bacana, saí sozinho, com o intuito de fazer um pedal muito longo. Encontrei aí um ciclista para andar comigo. Decidimos conhecer um lugar aí estranho, nos perdemos. Grande aventura, mas o importante é que voltando bem, sem nenhum incidente, feliz da vida, desestressado. Abre-te de César. Obrigado. E é isso aí. Existe um ciclista e mecânico famoso chamado Fernandinho, bem conhecido aqui da região de Igarapé, da região de Mateus Leme, Itaúna. E fiquei sabendo hoje que o Fernandinho, ele tem uma loja lá em Itaúna agora. Todo mundo fala bem desse mecânico, eu não o conheço. Eu sei que ele anda muito de bike, que eu já trombei com ele por aí. E ele é um dos ciclistas que desce a Pedra Grande como se estivesse descendo no asfalto. E o pessoal falou, encontramos um pessoal aí, estava andando com esse Luigi. O pessoal comentou do XCO. E aí a gente decidiu ir atrás do XCO do Fernandinho. Que fria, pessoal, como vocês viram aí no vídeo. Se já foi complicado pra mim, imagina pro Luigi. Mas acabou dando tudo certo, foi uma tremenda aventura. O Luigi também está trabalhando numa oficina mecânica. Parece que ele é um mecânico assistente lá. Então, uma das coisas que deu para mim fazer é tentar agendar com ele um domingo para que eu receba um treinamento básico. Sempre quis fazer isso, pegar alguém que tenha conhecimento mecânico de bike e me ensine a fazer as coisas básicas, como trocar um link de corrente, tirar
uma roda traseira, uma roda dianteira, colocar uma câmera. Eu preciso aprender a fazer isso para que em determinadas situações eu não passe aperto e saiba me virar, principalmente quando eu estiver sozinho. Yeah. E hoje também tive a experiência, né, de não pedalar sozinho, pedalar com alguém, o que sempre é muito bom. Apesar de gostar de pedalar aí, pedalo todo sábado com a Cida e geralmente todo domingo pedalo sozinho, mas eu acho que sempre tendo a companhia de alguém é uma boa, é uma melhor opção. Muitas árvores caídas devido ao vendaval que deu ontem e a chuva de ontem, mas em compensação, estradinha úmida, sem poeira, uma maravilha. Realmente estava complicado o pedal aqui na seca. Olha lá um dos motivos de eu ter investido aqui nesse condomínio. Foi construir uma casa com a vista lá para Pedra Grande, onde vocês me veem sempre pedalando. Esse aqui é o nosso cantinho do sossego. E feliz da vida, chegamos em casa.